Se recentemente você ou alguém pertinho de você fez uma cirurgia e notou que bem ali na cicatriz operatória está saindo uma secreção esquisita ou está vermelho ou doendo muito, fica alerta, porque isso pode ser um sinal importante. Hoje eu vou falar para você da infecção de sítio cirúrgico, que a gente chama de ISC. Quer saber tudo a esse respeito? Fica aqui comigo que eu vou contar para você. Eu sou Renata Beranger, sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. A infecção de sítio cirúrgico é uma complicação da cirurgia. É uma infecção que pode acometer ali só a partezinha superficial da sua pele ou pode acometer ainda planos profundos ali indo para baixo do músculo ou, dependendo do lugar, pode até acometer alguns órgãos ou cavidades do nosso organismo. Depende do tipo de cirurgia. Tipo, hoje em dia, o que está na moda é uma prótese mamária. A infecção pode acontecer até 3 meses, 90 dias do momento que você colocou essa prótese. Essas infecções podem ser responsáveis por até 15% de todas as infecções que ocorrem dentro do ambiente hospitalar. Em caso de cirurgias limpas, que são aquelas cirurgias que a gente vai mexer em locais onde não são contaminados, onde não tem bactérias, por exemplo, em osso, ou mesmo lá daquilo que eu dei o exemplo da prótese mamária, isso pode acontecer em até 1% das infecções. Então é isso mesmo. Em cada 100 operações, no caso das cirurgias limpas, uma vai infectar. E aí pensa isso é muito, isso é pouco? Será que você está afim de sofrer esse tipo de probabilidade de infecção? É lógico que isso depende muito aonde você vai operar, com qual médico. Dentro do hospital, a gente consegue ter essas taxas e, por exemplo, lá no meu hospital eu consigo saber exatamente quantas cirurgias infectaram de cada médico que internou os pacientes e foram submetidos a cirurgias lá. Esse tipo de infecção aumenta o risco de morte, porque em certos casos são infecções muito graves e aumentam a taxa de retorno no hospital. Então, muito provavelmente, se você tem uma infecção relacionada à cirurgia, você tem que ser submetido a uma nova internação para fazer uso de antibiótico e, às vezes, até para novos procedimentos cirúrgicos. E como que você vai suspeitar? A primeira coisa é o seguinte, você tem que conversar com o seu cirurgião para entender quais são os seus riscos. Qual é o risco daquela cirurgia que você está querendo fazer? Por exemplo, imagina, você está lá benzona, mas você só quer colocar um implante mamário. Ou não. Ou é uma apendicite que, se você não operar naquele momento, você pode evoluir com uma infecção generalizada e morrer. Esses dois tipos de cirurgia têm riscos diferentes. Então, isso tem que ser conversado. Quando você vai assinar lá o termo, né, o seu termo de consentimento cirúrgico, não basta assinar aquilo ali, não. Você tem que conversar com o seu cirurgião para entender o que você está assinando. Qual o tipo de anestesia, qual o tipo de complicação, porque aqui eu estou falando apenas em os infecciosos que são os que eu cuido, mas existem outros riscos de sangramento, de outras complicações, que isso deve ser conversado com o seu cirurgião e com o seu anestesista. Depois que você operou, deu tudo certo e você foi para casa, quais são os sinais de alerta que você tem que ficar ali esperto para pensar que, alguma coisa não está evoluindo bem? A primeira coisa é o que eu falei lá na chamada do vídeo, é a secreção. A ferida aí, depois de 2 dias de terminada a cirurgia, ela já não tem que precisar mais de oclusão, que é de curativo, a gente já sabe isso. Pode ainda ficar saindo um pouquinho de secreção, que é o chamado de seroma, mas
uma secreção clarinha que vai diminuindo ao longo do tempo. Às vezes o cirurgião precisa dar uma espremidinha. Então, assim, no pós-operatório imediato é muito importante que você tenha contato direto com quem te operou, para ele entender se realmente tem algum tipo de secreção, se ela é esperada e é benigna, ou seja, a gente não tem que fazer nada, ou não, se é pus, se tem cheiro ruim, se tá doendo muito, se a ferida tá muito vermelha, se você toma o analgésico que foi prescrito, o antidor, e você continua com dor. Ou um sinal importante é febre no pós-operatório. Operou, foi para casa, passou 3, 4 dias, começou com febre, calafrio, a ferida tá vermelha, você tem que entrar em contato com o seu cirurgião para entender o que está acontecendo. Existem outras coisas que podem dar febre no pós-operatório, mas se a sua cicatriz não tá bonita, tá esquisita e tá com cheiro ruim, você precisa entrar em contato com ele, ou se não conseguiu contato com ele, volta para o hospital onde você operou. Agora que você já sabe tudo e que você sabe como suspeitar de uma infecção de sítio cirúrgico, vão aqui as dicas para você não ter, para que você previna essa infecção. É importante falar aqui que a gente tem várias questões que às vezes não está muito no seu controle, mas muitas delas estão sim. Mas, de novo, é muito importante que você converse no pré-operatório a respeito disso com o seu cirurgião, porque a gente tem medidas antes da cirurgia, que são as chamadas pré-operatórias, são as medidas no intraoperatório e as medidas no pós-operatório. No pré-operatório, o que é muito importante? Que você faça o banho pré-operatório. Cada cirurgião costuma customizar um pouquinho, mas em cirurgias de grande porte, onde a gente vai implantar algum material externo, né, os implantes, a gente precisa fazer um banho com clorexidina. E o que é a clorexidina? É um sabão mais forte que vai o quê? Diminuir a sua ali, microbiota da pele. Então, isso deve ser realizado pelo menos até 2 horas antes da cirurgia. Em casos de cirurgias muito grandes, como por exemplo uma cirurgia cardíaca de peito aberto ou uma cirurgia de implante de uma prótese ali no quadril, a gente em alguns casos específicos pode indicar esse banho até 7 dias antes. Então, de novo, a necessidade de você fazer uma programação cirúrgica, muito diferente se você tem um acidente na estrada e tem que, de repente, operar de urgência. Aí é outra história, né, gente? Mas se a gente está programando a cirurgia, esse banho é muito importante e deve constar nos seus cuidados pré-operatórios. Uma coisa muito importante também é a questão dos antibióticos. A gente só deve fazer o antibiótico 30 minutos antes da incisão cirúrgica. Então, a gente até chama isso o quê? De cuidados intraoperatórios. Se o seu médico mandou você fazer antibiótico antes da cirurgia e muito tempo depois, ele deve estar aí com pode estar um pouquinho enganado em relação a esses cuidados, porque não tem nenhum estudo que fala que se você tomar antibiótico muito tempo antes ou depois, você vai prevenir que essas infecções aconteçam. Diferente se você vai operar alguma coisa e foi descoberto alguma infecção antes. Aí a gente tem que tratar a infecção para depois operar. Ou se você tem uma cirurgia que vai tratar de algum lugar infectado. Por exemplo, se você estava na estrada e teve um acidente, teve uma fratura exposta da perna. Aí são outras coisas, não é mais a cirurgia limpa que eu tô falando, já é uma cirurgia potencialmente contaminada ou infectada. E outra questão importante é o controle dos fatores de risco. O que é isso? Se você tem algum problema na sua saúde que possa ser estabilizado antes da cirurgia, é necessário que o faça. Por exemplo, se você tem diabetes e está descompensado, antes você tem que ir no seu endócrino, no seu cardiologista para ver se está tudo bem, porque o procedimento cirúrgico é um trauma no organismo. Em casos específicos, eu faço consultas pré-operatórias de pacientes que têm um risco muito intenso, muito grande de infecção. Recentemente no consultório foi isso. Era um senhor que estava com aumento do número de leucócitos, ninguém sabia se aquilo era infecção
infeccioso ou não, e ele vai ter que operar o coração. E aí, vale a pena uma consulta no infectologista para ver. Primeiro, é infecção? A gente tem que tratar. Depois, existem algumas medidas que a gente possa fazer para diminuir esse risco. Então, várias especialidades podem estar associadas à diminuição desse risco, porque existe o fator do paciente, das comorbidades dele. Então, novamente, eu deixo aqui a dica. Se você operou, se tem alguém perto de você que operou e a ferida operatória está saindo algum tipo de secreção, está doendo, está vermelha, ou você fez febre no pós-operatório, é muito importante que você, de imediato, procure o seu cirurgião ou procure um atendimento médico para melhor avaliação, porque o quanto antes a gente conseguir resolver isso e entrar com antibiótico se necessário, ou ter que abrir de novo a cicatriz para limpar, para tirar o carnegão, que é aquele pus, provavelmente você vai evoluir para melhora mais rápida, e é isso tudo que a gente quer. Mas, idealmente, é que você não tenha infecção se você seguir esse passo a passo e principalmente seguir a recomendação do seu médico. Me conta aqui se você já teve algum problema no seu pós-operatório, se você já teve infecção ou se alguém perto de você estiver passando por isso, manda esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar. Obrigada e até a próxima!